Olá! Para podermos avançar aqui no conteúdo de introdução à programação, eu preciso falar de alguns conceitos relevantes que envolvem o computador. Em particular, gostaria de falar sobre a memória. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma ideia de que dentro do computador, ou de qualquer computador, nós temos circuitos que conseguem armazenar informações, dados em particular. Então, ao guardar esses dados nesse circuito, a gente consegue manter uma grande quantidade de dados e permitir que eles sejam processados de uma maneira rápida e sequencialmente ou em paralelo. Então, no computador, nós temos efetivamente esse circuito eletrônico e o objetivo é, então, manter esses dados ali, nesse lugar que a gente chama de memória, e fazer com que isso então esteja em operação no computador. Então, por exemplo, quando você está com um programa aberto sendo utilizado, um aplicativo aberto no seu celular, naquele momento esse aplicativo, esse programa, ele está carregado na memória. Existem dois tipos de memória principais. Nesse caso foi infeliz o uso que eu fiz da palavra principal, né? Mas vou explicar por quê. Existem dois tipos de memória, em geral, existem dois tipos de memória no computador. A memória principal e a memória secundária. Então, dois tipos diferentes. A memória principal, ela é o que mantém, então, os programas rodando, os programas executando naquele momento. E a memória secundária é onde todos os programas que estão no seu computador, todos os dados ficam armazenados enquanto eles não estão sendo utilizados. A memória principal, então, ela é muito mais rápida. Ela é uma memória de rápido acesso e em que a gente consegue acessar coisas que estão em utilização naquele instante. Enquanto que a memória secundária é uma memória mais lenta, mas que permite maior capacidade de armazenamento. Trocando em miúdos, no computador em si, a gente chama de memória principal, muitas vezes a memória RAM. E a memória secundária, em geral, é um disco rígido ou um SSD ou algo similar. Então, a gente tem dentro da arquitetura do computador, e essa arquitetura que a gente utiliza até hoje é chamada de arquitetura de von Neumann. Ela tem três componentes principais. A central de processamento, que é onde a gente consegue realizar o efetivo processamento dos dados, a memória principal e uma interface de entrada e saída. Vou até corrigir aqui que está errado. Interface de entrada e saída. Pronto. Eletronicamente, a memória ela está organizada em bits. Né? Então a gente tem a informação, a menor informação possível é um bit que a gente consegue guardar. Por que isso? Né? Porque um bit representa dois valores apenas, 0 e 1. Esses valores eles estão fisicamente armazenados, utilizando algum tipo de analogia física dessa informação 0 e 1. Então, por exemplo, eu poderia armazenar uma informação 0 e 1 utilizando uma lâmpada. Então, se eu tiver um código com alguém, né, eu tenho, digamos que moro num apartamento e aí eu faço o seguinte, olha, se a minha lâmpada estiver acesa, quer dizer que eu vou estar em casa. Então, eu vou deixar a lâmpada da varanda acesa. Então, então quer dizer que eu estou em casa, então você pode vir. Se a lâmpada estiver apagada, então eu não estou em casa, não venha, né, aqui em casa, por exemplo. Então, estou transmitindo uma informação para alguém, utilizando uma lâmpada. Qual é o nível de informação que eu consigo armazenar? Só 2, né? Ou, quer dizer, se estiver apagado, não venha na minha casa, se estiver acesa, pode vir. Não tem, por exemplo, um terceiro jeito de eu fazer isso, né? Com uma lâmpada apenas, eu não tenho como representar, por exemplo, olha, eu estou em casa, mas só venho aqui daqui meia hora, sei lá. Ou eu não estou em casa, mas eu volto à tarde. Né? Não tem como representar isso apenas com duas informações, né? Com dois valores. Enfim, então o bit é para isso, né? Um bit serve para representar sempre duas informações. E a gente utiliza bits porque eles são super simples de implementar. Por exemplo, a corrente elétrica, a gente pode usar
uma certa voltagem, acima dessa voltagem é 1, abaixo é 0, e aí é fácil disso ser implementado. Os valores zeros e uns podem ser interpretados e armazenados de outra forma, por exemplo, magnética também. Então, além do componente eletrônico, poderia ser um componente magnético, um campo eletromagnético. Isso é utilizado em discos rígidos, também antigamente, né, utilizava-se VHS, fitas cassete, por exemplo, para vídeo e áudio. Também são informações magnéticas. Entre outras possibilidades possíveis para bits. Para que eu possa representar valores mais complexos do que apenas dois valores, 0, que é a ausência, e 1, que é a presença de alguma coisa. Então, 0 e 1 é muito bom para ligado e desligado, verdadeiro e falso, etc. Mas se eu quero representar coisas mais complexas, eu vou combinando esses bits, vou combinando essas sequências. Então, por exemplo, né, se eu quero representar diferentes números inteiros, como é que eu posso fazer? Então, tem aqui o bit 000, vamos supor que eu tenho uma sequência de bits para poder organizar e representar valores. Então, se eu disser que eu tenho essa quantidade, tudo 0 e o primeiro bit for 1, então eu tenho o número 1. Qual que seria o número 2? Né? Vou até adicionar aqui. Vou colocar um outro item aqui nesse caso. Opa, falhei aqui. Deveria ter dado Enter só. Aí, Enter. Como é que seria o número 2? Bom, eu só posso trabalhar com bits, zeros e uns. Então eu coloco 1 aqui, se eu somo aqui, né, 1, né, vai 1 aqui, fica 1, 0. O 1, 0, então, seria equivalente ao número 2. E aí eu vou na sequência, né, fazendo todas as combinações possíveis com zeros e uns. O 1, 1 seria equivalente ao número 3, assim por diante. O 1, 0, 0, 0 é equivalente ao número 8. Então eu estou criando uma tabela de representação entre apenas a codificação com zeros e uns e uma codificação mais complexa, que precisa de mais dígitos para ser representado. Então tenho essa... eu vou combinar, então, né, que cada vez que eu olhar, por exemplo, se eu olhar para essa sequência aqui de bits, de zeros e uns, eu sei que essa sequência equivale ao número 35 em decimal, em número inteiro. Em caracteres, por exemplo, essa sequência aqui representa a letra A. E essa outra sequência representa o caractere hashtag, ou quadrado, ou jogo da velha. Para que a gente não precise usar a memória dessa forma tão em baixo nível, quer dizer, para que eu não precise o que a gente chama de escovar bits, né, ir lá no nível de bits, definir bit a bit os valores, nas linguagens de programação em alto nível, que é, por exemplo, a linguagem Python, entre outras, nós temos dois conceitos que deixa para a gente transparente como é que é a organização dos bits, que são os tipos de dados e as variáveis de memória. Então vamos lá, né? Notem aqui que a organização de bits vai depender do tipo de dado que eu estou falando. Então, tipos de dados são organizações pré-definidas de bits, interpretadas de uma certa maneira. Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência de bits dessa forma, 001, 000011, isso é equivalente ao número 35 se eu estou falando do tipo inteiro. Mas se eu estou querendo dizer que isso é um caractere, ele se torna um jogo da velha, ou hashtag. Então, vai depender de qual é o tipo de dados. Por que isso é legal? Por que isso é interessante? Porque eu consigo, com a mesma codificação, representar diferentes tipos. Então, com menos bits, eu consigo representar mais coisas. A linguagem Python, ela identifica automaticamente o tipo a partir do valor. Então, isso é diferente de algumas outras linguagens em que você tem que especificar qual é o tipo. Então, na linguagem C, por exemplo, linguagem C++, Java, entre outras, você tem que especificar, olha, eu vou trabalhar com inteiro, vou trabalhar com char, vou trabalhar com outros tipos. Em Python, não. Se eu escrevo alguma coisa em linha aqui de Python, ele já vai interpretar aquilo com algum número. Então, por exemplo, se eu escrevo 35, ele vai dizer, olha, 35. Como é que eu garanto qual é o tipo, né? Eu não preciso dizer que tipo que é o 35, mas eu posso querer saber. Se eu quero ter certeza, eu posso usar a função type.
Função type, se eu digitar então type e entre parênteses colocar o valor que eu quero saber, ele vai me responder. Então, olha, 35 é um tipo inteiro. Tá, e agora, né? E se eu quiser usar o jogo da velha, né? Ou hashtag? O jogo da velha é um outro tipo de dado. Né? Tá até com, entre aspas, simples. Que tipo que é esse dado? Que tipo que é esse valor aqui? É do tipo str, ou string, nesse caso. Vamos lá então passar pelos tipos mais comuns de dados. Eu já expliquei para vocês, inclusive, né, que esses dois valores aqui, 0,35 e hashtag, em bits eles são iguais. O que difere é o tipo de dado. Os tipos mais comuns são o tipo inteiro, que é um número inteiro, por exemplo, o número 42 é um número inteiro. O tipo também numérico, chamado de ponto flutuante, ou float. O ponto flutuante é uma simulação de números reais, porém a sua precisão é limitada. Quem lembra aí que os números reais, a reta dos reais ela é infinita num certo intervalo. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, quantos números inteiros existem entre 0 e 3, considerando 0 e 3? Quantos números inteiros existem? É finita, né? Então é 0, 1, 2 e 3. Então só tem esses números na reta dos inteiros entre 0 e 3. Mas se eu considerar a reta dos reais, quantos números reais existem entre 0 e 3? Infinitos números, certo? Depois do zero vem qual? Vem o 0.000001. Não, na verdade, se eu adicionar mais um zero, ele ainda é um número real. Enfim, vocês entenderam a ideia. Então, no computador, a gente não tem como representar números infinitos. A gente precisa de uma certa finitude para poder escrever. Então, o float representa números reais, porém com precisão limitada. Quer dizer, só vai até uma certa casa decimal. Eu tenho várias formas de representar números float, mas sempre é com um ponto ou com algum tipo de representação com casas depois da vírgula. No caso como a gente está usando uma linguagem de programação, que a representação usa o inglês, então é ponto para separar decimal e não vírgula, como a gente usa no português. Então, por exemplo, 3.14, eu também posso usar a notação científica, 3.14 elevado a menos 10, 0.0001 e 4 pontos. Tudo isso aqui é float. Tá? Vou mostrar para vocês embaixo daqui a pouco isso na prática. Eu tenho também os números que a gente chama de booleanos ou lógicos. E ele é dado pela palavra bool. Esse tipo ele representa apenas dois valores. É como se fosse um binário. Então ele é verdadeiro ou falso. Tá? São tipos booleanos. Verdadeiro e falso só. E finalmente a cadeia de caracteres, ou string. Esse tipo também é considerado em Python uma sequência. Aguarde esse nome aí que é uma sequência. Em breve nós vamos tratar sobre sequências em geral em Python. Tá? Então, por exemplo, palavra é uma string e uma frase também é uma string. Vamos dar alguns exemplos aqui então. Por exemplo, eu tenho o número 42. Se eu tiver aqui 42, eu posso também, deixa eu escrever aqui, o tipo aqui, type 42, só para a gente confirmar, é inteiro. Que mais? Eu posso ter se eu colocar um ponto, né? Então, por exemplo, 42 ponto. O que vai ser esse tipo aí? 42 pontos já é um número com casa decimal. Então, se eu tentar verificar o tipo dele, 42 ponto, ele é do tipo float. É uma outra representação. Eu posso até verificar, por exemplo, se eles são iguais. Eles vão ser iguais porque eles representam o mesmo número, mas eles são de tipos diferentes. Tá? Então, a representação de bits deles também é diferente. Vamos pegar um outro float aqui, que eu expliquei lá. Né? Então, eu tenho 3.14 e menos 10. O que é esse cara aqui? Deixa eu tentar representar ele de um outro jeito. Aqui. Esse aqui é menos 10, é muita coisa. Né? Então, vamos pegar um outro número. Tá? 0.001, por exemplo. Então, o 0 na terceira casa decimal. Eu posso representar ele assim, 1 elevado a menos 3. É o mesmo número, na verdade. Então, esse aqui é na representação com potência. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, ou, por exemplo,
Poderia ter um outro número qualquer, sei lá, 8, 8, 008, 8 elevado vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Também eu posso representar aqui positivo, né? Então, vezes 10 elevado a 3. Né? Então, eu tenho 8.000. E assim por diante. Tá? Então, tem essa representação aqui que a gente chama de notação científica. Vamos lá. O que mais que eu posso ter? True é um tipo booleano. False, tipo booleano também. Se eu colocar aqui, especificar aqui type, o tipo dessa variável é um tipo booleano. E finalmente string. Então essa frase é do tipo str. Então se a gente tentar fazer aqui type, essa frase é do tipo str, é string. Tá? Então basicamente é isso. Python, a gente não precisa especificar qual é o tipo, mas é importantíssimo saber que existem os tipos para que a gente possa lidar com eles. Bom, daí vem um conceito super importante que não dá para a gente ignorar, que é o conceito de variáveis. O conceito de variáveis ele é importante porque ele vai nos dar a possibilidade de guardar essas informações utilizando um símbolo que eu consiga recuperar. Por quê? Bom, depois que eu digitei, por exemplo, esse 42, tem como eu somar esse 42 com alguma coisa? Tem se eu fizer na mesma linha, mas na próxima linha eu já não consigo mais, porque é como se eu passasse o número para o computador e não pedisse para ele armazenar em lugar nenhum. Então eu só estou utilizando ele sem armazenamento nenhum. Então, se eu quero armazenar efetivamente, eu tenho que utilizar o conceito de variáveis. Então eu guardo dados na memória utilizando variáveis. Existem outras formas de armazenar, mas variável é o mais utilizado em linguagem de programação. Tá. Por que eu uso variáveis? Porque as variáveis são uma forma de eu fazer isso de maneira mais simples, sem precisar acessar endereços de memória e detalhes da implementação do computador. É muito mais simples. Tá? São símbolos que são associados a valores e guardados na memória. A gente pode utilizar o mesmo símbolo para recuperar aquele valor. Assim como na matemática. Então, se eu faço, por exemplo, x é igual a 4. Então, se eu estou falando que x é igual a 4, eu estou guardando essa informação na memória sob o símbolo x. Então, eu posso recuperar isso posteriormente. Então, dizer aqui, por exemplo, x, quem é x? X é 4. Então, tanto faz agora colocar x quanto 4, eu vou ter a mesma resposta. Como é que eu faço isso? Basta eu nomear a variável e atribuir um valor a ela. Então, esse igual aqui é um operador que a gente conhece por operador de atribuição. Eu estou atribuindo o valor 4, 4 é um valor, ao símbolo x. O que aconteceria se eu utilizasse, por exemplo, x recebe y? O que vocês acham que poderia acontecer? Bom, aqui eu vou ter um erro, porque o símbolo y não foi definido antes. Então, para usar qualquer símbolo antes, ele tem que ser atribuído alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Ó. X, né? Eu tenho x, eu posso olhar o tipo de x também. Né? Lembra lá da ideia do type? Tipo de x, tipo é inteiro, como esperado. Que tipo de símbolo eu posso usar para nomear? Usar qualquer caractere minúsculo, maiúsculo e o underscore, ou sublinhado. Tá? Que é esse símbolo, vou mostrar daqui a pouco aqui como digitar, que é o shift hífen, né, aqui no teclado. Então, posso usar aqui exemplo é igual a 50.1, certo? Então, estou aqui com essa é uma variável. Então, se eu pegar aqui e imprimir exemplo, eu imprimo, então, a variável exemplo. Tá? Então, começa com underscore, né, e depois vem o resto. Então, eu posso usar caracteres em minúsculo, caracteres em maiúsculo e underscore. Eu também posso usar dígitos, valores numéricos, mas nunca como primeiro caractere. Então, eu posso usar exemplo 1, sei lá, e aí eu imprimo aqui exemplo 1, mas eu não posso usar um exemplo. Por quê? Ele vai confundir que isso aqui é um número. Né? Então, é melhor, isso aqui deve ser evitado. Evitado não, você não vai conseguir usar de qualquer jeito, vai dar sempre erro. Tá?
para acessar esses valores, basta eu usar os identificadores, né? Então eu fiz aqui, por exemplo, eu fiz alguns exemplos aqui em cima. Então, deixa eu usar mais um que é de string aqui. Então vai ter aqui, ó, por exemplo, underscore frase. Essa frase contém muitos bits. Então eu estou armazenando essa string com esse símbolo aqui, underscore frase. Eu vou acessar lá do lado de cima o x. É o x, então retorna para mim 4. E eu já deixei pronto aqui, ó. Se eu fizer underscore frase, ele retorna essa frase contém muitos bits, que é o que eu armazenei aqui em cima. E se eu fizer underscore frase com tudo em maiúsculo? Vocês acham que vai funcionar? Ele vai recuperar a mesma frase ou não? Bom, não, ele vai dar um erro. Por quê? Python utiliza o que a gente chama de sensível à caixa, ou em inglês, case sensitive. Isso significa que maiúsculas e minúsculas representam símbolos diferentes. Então essa é uma fonte de erros. Às vezes a gente digita aí se eu digitar um caractere diferente, que seja em maiúsculo, ele já vai considerar como diferente. Tá? Uma coisa legal também das variáveis é que a gente pode combinar as variáveis utilizando operadores. Eu acho que eu não defini o y ainda, né? Se eu utilizar aqui x mais y, vai dar aquele erro que eu falei, né? Que y não está definido. Vamos definir y, então. Vamos dizer que y é igual a 1 ponto qualquer coisa aqui. Quando eu faço x mais y, vai dar então o resultado, que é a operação aritmética x, que recupera o valor 4, que estava lá atrás, e y, que recupera o valor 1.1234123. Eu posso também somar uma variável com um outro valor, né? Por exemplo, x mais 10. Bom, além de eu não poder utilizar identificadores começando com um número, eu também não posso usar um conjunto de palavras que já estão reservadas. Por quê? São palavras que fazem parte da linguagem Python. Se a gente utilizar elas como identificador de variável, pode haver uma confusão. Então, existem várias palavras, tá? Eu listei algumas delas aqui. False, if, not, and, non, global, try, true, entre outras. Como é que eu identifico isso? Quando eu digito, em geral, o interpretador Python ele muda a cor para mim. Então, ele já está indicando aqui, ó, em verde escuro, nesse caso, em negrito, que essa palavra é uma palavra reservada. Se eu tentar, por exemplo, dizer, olha, true é igual a 13, ele vai dar erro. Ele vai dizer, olha, cannot assign to true. O que é isso? Não posso atribuir a true. Tá, mas true, se Python é case sensitive, e se eu fizer assim, ó, underline true, ou true, tudo em letra maiúscula, dá para fazer? Dá para fazer. Então, true igual a 13, beleza. Tentar imprimir aqui, ó, true 13, certo? Então eu consigo fazer utilizar uma palavra desde que ela não seja exatamente a palavra reservada. Outra que não dá certo, end, por exemplo. End é igual a palavra. Também não vai dar certo. Ele vai falar que a sintaxe é inválida, mas o que aconteceu aqui é que end é uma palavra reservada. Então eu poderia, se eu quero usar essa palavra end, eu posso usar underscore end, por exemplo. Ou eu poderia utilizar end tudo em maiúsculo. O ideal é a gente evitar esse tipo de uso assim, de palavras reservadas para não confundir, tá? Mas basicamente é isso. Então, qual que é a ideia? Recapitulando rapidamente. A gente tem o conceito de memória, que é o que o computador permite que a gente salve informação nessa memória principal para ser recuperada depois e processada. Para isso, eu utilizo uma variável. A variável vai conter um valor que eu estou especificando e todo valor tem um tipo específico que eu consigo acessar por meio da função